E aí, lindo, essa criança passa para o segundo setênio, que é a fase de 7 a 14 anos. Passamos por mais um período de calmaria até a próxima tempestade. E vem a pior de todas, que é a crise dos 9 anos. Então, se você que está vendo esse vídeo tem uma criança que está com 9 anos em torno de ou já passou, você vai se identificar. Não é o meu caso ainda, eu estou na fase de calmaria. A Amandinha, nesse momento que a gente está gravando, já passou pela crise dos 6. E o Gabriel também, mas nenhum dos dois ainda entraram no dos 9. Então eu tô na paz do Senhor em casa. Eu tô louca pra ouvir a sua crise dos 9, porque foi mais ou menos quando eu falei, cansei. Eu preciso levar o Léo pra uma psicóloga, porque eu não tô conseguindo entender sozinha o que tá acontecendo. E aí eu até fiz isso. Eu fui pra psicóloga e ele também. Nós dois fomos. Maravilhoso. Mas porque foi uma fase que eu falei, cara... Não, isso não pode estar certo, eu devo estar errando em algum lugar. Então eu tô louca pra saber por que eu vivi. Sabe qual é o nome dessa crise? É um nome mais claro, a queda do paraíso. Então imagina quando a gente fala a queda do paraíso, é uma coisa que dói. Tô caindo de onde? Que paraíso era esse? O que é isso que eu tô chegando aqui? É exatamente como essa criança dos 9 se sente. Ela vem de um lugar onde tudo é perfeito, a vida é muito bonita, ela está segura, ela é amada, ela é protegida e dentro de uma educação integral ela ainda não teve necessariamente contato com todas as mazelas do mundo, e não deveria ter, ela deveria sentir esse amor e essa proteção como base. E aí de repente ela começa a entender mais o mundo como ele é de verdade. Ela começa a olhar os pais e compreender mais as falhas, os defeitos, os problemas, não só dos seus pais, do seu professor, dos seus amigos, do mundo. E ela entra em profundo estado de sofrimento mesmo. Aquilo que eu achava que era, não é. E mais, ela tá com um pé na infância, porque a criança dos 9, os meninos querem brincar na rua, querem trepar na árvore, querem ser espoleta, mas já começa a olhar as menininhas, já começa até aquela coisa, os meninos e as meninas, já ainda como um ensaio de uma adolescência que está se anunciando. Então é como se ela estivesse com um pé na infância e um pé na adolescência, porém em nenhum dos dois inteiramente. Nem mais é uma criança e nem ainda é um adolescente. E é um lugar escuro para ela, de verdade, ela não está enxergando a luz. E isso entra em estado de sofrimento. Como que ela demonstra o sofrimento? Muita oposição aos pais. Muita. Num nível completamente diferente dos 3 e dos 6. Nossa, eu comecei a achar que será que o Léo tem TOD? Porque era um negócio que eu falei, cara, não é possível. Não é essa a sensação. Ele sempre foi uma criança desafiadora, assim, tinha comportamentos bem desafiadores. Só que quando chegou ali, eu falei, eu desisto. Eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso de uma orientação aqui. Porque era exatamente isso. E é muito intenso, né, Sheila? Você vê, você sente essa virada. É uma chave vira. É uma força. Eu sentia uma força. É uma força. Por quê? Esse eu agora entrou mais. Entrou mais nessa individualidade. Ele se sente ainda mais forte para fechar o seu espaço em torno de si. Então a gente tem criança que entra no quarto, bate a porta, não entra aqui, eu não quero saber de você, eu não te amo mais, eu vou morar em outra casa. É uma oposição realmente verdadeira, profunda. Então a gente precisa olhar isso não como um problema, mas como uma fase, uma descoberta. E a gente, adulto, precisa de ajuda para se manter calma, enquanto for possível, para compreender o que esse indivíduo está passando e oferecer o apoio que ele precisa. É a hora que a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter hobby, a gente precisa sair com o nosso marido, descansar a cabeça, sair com as suas amigas, vai no cinema, vai ler um livro, tomar um sol. Você precisa nutrir a sua vida de coisas boas para que você tenha força anímica para ser o apoio do seu filho nessa fase, porque é uma fase muito difícil. Então, se a gente não tem a nossa própria vida, se a gente tá sobrecarregado numa rotina exausta, a gente explode junto. A gente explode junto e a gente deixa de ser o apoio. Aí essa criança vai ficar perdida de verdade. Eu lembro que, até contando um pouco da minha experiência nesse período. Então, assim, ele tinha uma crise e era uma coisa que eu via muita força, né? Uma coisa assim. Então, por exemplo, um dia ele ficou muito bravo, ele foi fechar a porta da sala, era uma porta de correr, foi abrir, ele foi entrar na sala de TV, ele empurrou a porta, gente, não é brincadeira. A porta voou, a porta saiu do trilho.
Uau. A porta estourou a ponta do negócio, que tudo bem, não tava assim lá, essas coisas, né? A casa era nova, a gente tinha acabado de mudar, então a gente descobriu que não tava muito preso, mas ele se assustou até com... É isso que eu ia perguntar, como foi a reação dele? Ele ficou mudo, e aí depois o que aconteceu? Eu entrei na sala, vi aquela porta, que por sorte não caiu em cima dele, porque escorou no sofá, e aí ele me disse assim, a porta caiu. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Que a porta caiu. A porta não caiu, a porta não veio sozinha, disse, vou dar uma volta, né? Tipo, você... Vou me jogar aqui no sofá. Você acabou de ter uma crise, você ficou bravo, você perdeu a paciência, você empurrou essa porta quebrou, essa porta caiu, essa porta podia ter te machucado. Sim. E aí eu entrei naquela loucura de também subir no salto, eu também perdi a paciência com ele. E aí nessa hora eu falei, não dá, porque ele não tá sabendo controlar as emoções, ele tem feito coisas que me tiram do sério, eu não tô sabendo controlar minhas emoções, vamos buscar uma ajuda. E aí, nós dois fomos buscar ajuda, orientação, etc e tal. E o que eu percebi aqui em casa que mudou muito? Cada crise que ele tinha, ele continuava tendo umas crises. Porque não vai sumir. Explodia, a crise ficava bravo, papapá. Só que ele começava, acho que, perceber, até com a ajuda da terapia, ele percebia, ele ia pro quarto dele. E aí ele fechava a porta e ele ficava lá, almofada, e batia a almofada, e gritava, e batia a porta do guarda-roupa, e não sei o quê. Aí eu entrava no quarto, zen, calma, na paz. Juro que eu estava, porque eu falei, cara... Ele precisa de mim. Ele precisa de mim, e ele não tá bem, e ele tá sofrendo, e tá doendo dentro dele isso. Então eu entrava, daí quando eu entrava, ele ficava bravo, ele ia pro banheiro e fechava a porta. E aí eu ficava lá, eu dizia, Léo, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui do lado de fora, se acalma a hora que você quiser, sai. E a gente conversa. Mas eu tô aqui sentada na sua cama. E eu percebia que ele ficava em silêncio. Aí dava um tempo e ele vinha. Calmo. Mas eu sentia assim que era um calmo com uma dor, assim, tipo... dói, porque tá doendo. Fiz? E aí eu dizia, fica calmo, respira, não sai agora. Dá um tempo aqui e tal. Mais tarde, na hora de dormir, a gente conversa, tá bom? Porque eu também acho que aquela hora não era a hora de levantar. E aí mais tarde a gente conversava. Então, graças a Deus, eu consegui... aprender a lidar e não surtar junto, porque no início eu surtava junto com ele. E aí você deixa de ser referência da criança, ela fica sem. E aí essa agressividade, ela vai sendo carregada para as fases seguintes e não deveria, entende? Nós somos responsáveis por oferecer as ferramentas para que a criança viva essas fases e passe delas com o aprendizado. Mas pode ser, a vida não para. Ela não vai ficar presa aos 9 anos por 5 anos até aprender as ferramentas, se os pais não estão dando. A vida vai seguir, ela vai continuar crescendo sem as ferramentas que ela não recebeu. E aí você vai sobrepondo uma crise na outra sem ferramenta até chegar em casos mais extremos na adolescência que nós temos visto. Crianças adolescentes tiram sua própria vida, que estão em depressão, que não se relacionam com o mundo, que não entendem nem por que existem. É uma doença da alma que a gente está vivendo na adolescência. A alma adoeceu, de tão perdida que ela ficou nessas crises sem ter referência. Então é muito sério o que a gente está falando aqui. É muito sério. A gente vai mudar o mundo mudando a forma como a gente educa as crianças. Porque a gente vai entregar para o mundo adultos mais conscientes de si, com ferramentas. Então o que você falou é fundamental. Como que a gente passa por essa crise? Porque ela não vai deixar de existir. Não é só porque a gente está estudando sobre o Rubicão, a crise dos 9 anos, que ela vai simplesmente evaporar no ar. Ela vai existir, esses rompantes de raiva vão existir, mas nós, enquanto adultos, vamos saber o que fazer, como ajudar e o caminho a oferecer.